Quinta-feira da 19ª semana do tempo comum. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão. Soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então, o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação. Caríssimo irmão, caríssima irmã, na perícope de hoje, Mateus capítulos 18, versículo 21, ao capítulo 19, versículo 1, Pedro toma a palavra e pergunta a Jesus: Quantas vezes se deve perdoar? O versículo 21 diz assim: Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Lembremos que o número 7 na Bíblia indica totalidade. A pergunta de Pedro é, de certa maneira, confrontando o Senhor como quem pensa consigo: o mestre não julgará por acaso que se deve perdoar sempre. O 7 já é totalidade. E Jesus então responde de uma maneira que vai muito além daquilo que Pedro esperava. E o assusta. Eu não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, o perdão sem limites. Não é um perdão de matemática. Até a ofensa que ainda não sofreu e que o teu coração esteja pronto a perdoar. Esta expressão 70 vezes 7 quer lembrar o modo de falar de Lameque, da descendência de Caim, que se vangloriava de praticar a vingança sem limites. Em Gênesis capítulo 3, versículos 23 a 24, diz assim: Lameque disse a Ade e Sela, suas mulheres: Escutai-me, mulheres de Lameque, prestai atenção às minhas palavras. Por uma ferida matarei um homem, um jovem por uma cicatriz. Se a vingança de Caim valia por 7,
a de Lameque valerá por 77. Lameque introduz a poligamia, proclama a lei da vingança, inaugura a espiral da violência. Esta espiral é corrigida por Jesus no texto de hoje, sobre o perdão. Quanto ao perdão, eu te digo que não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E para melhor esclarecer, Jesus conta a parábola dos 2 devedores. Jesus quer enfatizar a enorme distância que existe entre o coração de Deus e o coração humano. Este rei apresentado na parábola é Deus, e a quantia devida a ele é astronômica, impagável. O homem deve tudo a Deus, a começar pela própria vida. Quanto vale a tua vida? Devemos a Deus todo o nosso ser. Muitas vezes não valorizamos. Pergunte a um cego quanto vale a visão. Pergunte a quem amputou as pernas quanto vale as pernas. Se os dons passageiros valem muito, quanto vale a sua alma? Esta parábola não é para ficarmos avaliando matematicamente o quanto se deve, mas para refletirmos quão incalculável e infinita é a misericórdia de Deus para com os homens, em contraste com a mesquinhez do coração do homem, que não sabe perdoar as menores ofensas. Se somos filhos de Deus, vivamos como tal, ou seja, sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. A misericórdia nos ajuda a ver no irmão, especialmente quando ofende sem motivo, mais uma atitude infeliz do que uma pessoa má. E a atitude mesquinha do homem, que não soube perdoar a menor dívida, denota o quanto precisa de conversão e de uma mudança interior. Podemos observar 3 figuras de homens: os que recebem o bem e respondem com o mal. Esses são os malvados. Os que pagam o bem com o bem e o mal com o mal são os justos. Os que respondem o mal com o bem, esses são aqueles que se comportam como filhos e filhas de Deus. Na cruz, Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Vamos dar passos para saber o que fazemos. Os cristãos são exortados a imitar Cristo. E como alerta que nos impulsiona ao crescimento humano, criados à imagem e semelhança de Deus, a oração do Pai Nosso acende um sinal. Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Senhor, fazei que o nosso coração seja semelhante ao vosso. Diga comigo: Jesus é o meu Senhor, Jesus é o dono da minha vida. Jesus, vida minha, traz para a minha vida paz. Eu vos abençoo com as bênçãos que vêm de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.